Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Sexta-feira, 10 de outubro, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Câmara de Blumenau aprova parcelamento de mais de 200 milhões em dívidas previdenciárias com o SBLU. Trabalhador blumenauense tem renda média mensal de R$ 3.700, segundo o IBGE. Governo sanciona projeto que amplia transparência e busca mais eficiência no programa Universidade Gratuita. Galegão volta a ser palco da Oktoberfest e recebe Festival de Danças Germânicas na próxima semana. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O fim de semana em Blumenau deve ser de tempo instável, com predomínio de nuvens e chuva fraca em alguns momentos, segundo o Alerta Blue. Amanhã, sábado, a circulação marítima mantém o céu nublado, com possibilidade de chuva. Chuva leve e até isolada a qualquer momento do dia. Em alguns outros momentos, o tempo melhora e o sol pode até aparecer rapidamente entre nuvens. As temperaturas variam entre 15 e 24 graus. No domingo, o dia começa encoberto com chuva fraca e isolada. Entre o final da tarde e a noite, podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas. E depois do final de semana nublado, o sol volta a brilhar e as temperaturas sobem em Blumenau. Isso porque uma massa de ar seco avança sobre o estado entre segunda e terça-feira, garantindo tempo firme e ensolarado. As máximas podem chegar perto dos 30 graus. A Câmara de Vereadores de Blumenau aprovou nesta quinta-feira o projeto da Prefeitura que autoriza o parcelamento e reparcelamento de débitos previdenciários do município e da FURB com o SBLU. O valor total chega a 216 milhões de reais, que serão pagos em 300 parcelas ao longo de 25 anos. A proposta gerou divergência entre vereadores e foi aprovada por 8 votos a 6. O Sindicato dos Servidores criticou a votação em regime de urgência, alegando que o tema seria debatido em audiência pública no próximo dia 16. A Prefeitura justificou a urgência, afirmando que precisava da certidão de regularidade previdenciária para garantir o recebimento de recursos federais. O governo de Santa Catarina sancionou uma lei que traz mudanças importantes nos programas Universidade Gratuita e no Fundesc. Os programas oferecem bolsas de estudo para o ensino superior aqui no estado. As alterações buscam aprimorar a gestão, reformar a transparência e garantir mais eficiência no uso de recursos públicos. Entre as novidades estão critérios mais claros para a seleção dos beneficiados, com limite de renda familiar e de patrimônio, além de um valor máximo para o pagamento das mensalidades. A nova lei também fortalece a Comissão de Fiscalização dos Programas e amplia as penalidades para casos de fraude. Com essas mudanças, o governo espera ampliar o alcance e a segurança dos 2 programas que, segundo o governador Jorginho Melo, estão transformando vidas por meio da educação. Essa grande oportunidade de você virar a chave da vida de uma pessoa, em ter universidade ou não ter, por falta de condições financeiras. Desde a criação, os programas já beneficiaram mais de 54 mil estudantes, a maioria egressos de escolas públicas. A renda média mensal do trabalhador em Blumenau
é de R$ 3.700. O valor é acima da média nacional, que é de R$ 2.800, e também superior à média catarinense, de R$ 3.300. O levantamento é do IBGE. Apesar do bom desempenho, Blumenau ainda fica atrás de Florianópolis, onde a média é de R$ 5.200 por mês por trabalhador. A maior renda média do estado é no município de Petrolândia, com quase R$ 6.000 por trabalhador. Olá, nosso quadro Saúde Mental hoje vai refletir sobre depressão. Pois bem, a depressão por muito tempo foi tida dentro do preconceito social como uma falta do que fazer, como mente vazia. Definitivamente, depois de muito orientar a população, nós estamos com uma compreensão de que depressão é um transtorno mental, é uma psicopatologia. A depressão não é uma tristeza por causa da perda de algo e tu estás fazendo um luto. A depressão não é um mal-estar por conta de uma frustração que tu viveste. A depressão tem uma constância, tem uma continuidade de desânimo, de perda de vontade de fazer as coisas, do sentido da vida diferenciado de quando tu estás chateado ou triste e acha que a vida não tem sentido, mas depois tudo retoma o seu lugar normal. A depressão não, o sentido da vida continua. Para que trabalhar? Para que tomar banho? Diz que a depressão precocemente tratada ajuda muito mais. Se diz também que uma ansiedade continuada pode vir a ser uma depressão. Então a depressão tem em volta de si algumas nuances que são importantes diagnosticar. A verdade é que a psicoterapia não é mais para louco, a psicoterapia não é mais para quem está em sofrimento psíquico. Todas as pessoas inteligentes, conscientes, com uma condição de querer o melhor para si, estão em psicoterapia, estão em análise, uma análise eletiva, querendo se ver, querendo perceber-se. Assim, nós qualificamos a nossa vida, a sua vida. E a comunidade também vai melhorando, né? Porque pessoas melhores qualificadas emocionalmente resulta em uma comunidade melhor qualificada. A depressão, felizmente, não é mais coisa de quem não tem o que fazer. Ela, de fato, pode, inclusive, evoluir para o suicídio. Felicidades! O psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com orientações e informações sobre saúde mental. A OAB de Blumenau será sede na próxima terça-feira, dia 14, do 8º Encontro Estadual de Procuradores Municipais. O evento acontece de 8 da manhã e 6 da tarde no auditório da entidade e marca os 10 anos da primeira edição, realizada também aqui em Blumenau em 2014. O encontro vai reunir procuradores de todo o estado e convidados nacionais para debater temas como carreira, prerrogativas, execução fiscal e reforma tributária. A Justiça Eleitoral de Santa Catarina projeta um aumento significativo no número de eleitores para as eleições do ano que vem. O estado, que tem hoje 8 milhões de habitantes, conta com 5 milhões e meio de eleitores aptos a votar. Com o crescimento populacional, a estimativa é de até 1 milhão e 100 mil de novos registros, o que representaria um aumento de cerca de 20% no eleitorado.
O movimento é impulsionado também pela migração. Entre 2017 e 2022, Santa Catarina recebeu mais de 350 mil novos moradores, superando inclusive São Paulo no saldo positivo de migração. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Jornal de Blumenau. Começamos a nossa Oktoberfest, hoje na nossa primeira sexta-feira da festa. Eu gostaria de trazer algumas dicas para você que quer aproveitar a gastronomia rica, deliciosa da nossa festa, mas também não quer deixar de se cuidar, não quer enfiar os dois pés na jaca, né? As comidas, as preparações da nossa Oktoberfest são deliciosas e realmente a culinária alemã é uma maravilha. E é muito importante que a gente consiga aproveitar a festa sem exageros, principalmente você que precisa de fato cuidar da sua alimentação de uma forma um pouco mais cautelosa. A culinária alemã, especialmente os pratos da nossa festa, tem ali bastante embutidos, traz a carne suína de forma bastante forte, né? Também a carne de marreco, temos pratos clássicos como a batata recheada, enfim, é uma variedade de comidas realmente maravilhosas, além do chopp. A minha dica hoje é: escolha um prato para você comer naquele dia que você vai à festa. Se você vai mais dias à festa ou mais de uma vez, aproveite para consumir pratos diferentes e aproveitar da nossa culinária. Se você vai uma vez, experimente um prato salgado e uma sobremesa. E para você que gosta do chopp, intercale sempre com água. Porque apesar do chopp ter um baixo teor de álcool, ele está presente e sim, em grande quantidade, ele pode ser tóxico. Então, intercale água com o choppinho, aproveite a festa, dance, se divirta, é uma festa dançante, então a gente acaba fazendo muito exercício físico também. Seja feliz na nossa Oktoberfest, que a festa a cada dia está mais linda. E até sexta-feira que vem aqui no nosso Jornal de Blumenau. A nutricionista clínica Cristiane Leite participa todas as sextas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas sobre nutrição e qualidade de vida. Neste final de semana tem a Festa da Padroeira do Brasil no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Itopava Norte, em Blumenau. Amanhã a festa começa às 10 horas da manhã com todas as tradições e atrações de uma festa de igreja. No domingo a festa começa com uma carreata da Santa até a chegada ao santuário e missa às 9 horas da manhã. Também no domingo haverá missa para as crianças pela passagem do Dia das Crianças. Um dos espaços mais queridos de Blumenau está de volta ao Oktoberfest. O Galegão retorna em grande estilo na 40ª edição da festa e promete ser um novo ponto de encontro da cultura e das tradições germânicas. Uma cerimônia nesta quinta-feira marcou o retorno do Galegão como palco da Oktoberfest após anos de ausência. O espaço foi totalmente revitalizado e inspirado nos pavilhões da festa de Munique, com deck mezanino e um ambiente mais tranquilo, dedicado a apresentações folclóricas e culturais. Na abertura, o público acompanhou apresentações da Associação dos Grupos Folclóricos. O Galegão será um novo palco das danças germânicas, valorizando os grupos locais e fortalecendo as tradições da cidade. Na próxima semana, o ginásio recebe o Festival de Danças Germânicas, com entrada gratuita e apresentações até o dia 22. Mais de 40 mil pessoas prestigiaram os 2 primeiros dias da Oktoberfest. Ontem foram 12.500 visitantes. Hoje o ingresso para a festa custa R$ 56 e quem vai com traje típico paga meia entrada. Amanhã a entrada custa R$ 70 e começa a ser cobrada
a partir de 1h da tarde. Amanhã também tem o segundo desfile da festa, que começa às 4h da tarde, na rua 15 de novembro. No domingo, o ingresso para a Oktoberfest custa R$ 24,00 e começa a ser cobrado também à 1h da tarde. Um abraço, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte nesta sexta-feira. Começando com as informações do Blumenau Esporte Clube, que segue a sua preparação para o jogo da próxima segunda-feira, 7h30 da noite, na Arena Joinville, diante do JEC. O BEC já está classificado para o mata-mata da Copa Santa Catarina, apenas cumpre tabela. Já na Copa Santa Catarina, sub-18, as duas equipes da cidade de Blumenau entram em campo. No sábado, 3 da tarde, o Metropolitano recebe o Marcílio Dias no campo do Atlético Itopava. Já a equipe do BEC visita o Manchester, lá na cidade de Joinville. As duas partidas 3 da tarde no sábado pela Copa Santa Catarina Sub-18. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a Chapecoense conquistou uma vitória importante, colocando a equipe novamente no G4 da competição. A equipe da Chape venceu a Ferroviária em Araraquara pelo placar de 1-0. Já o Coritiba, líder do Brasileirão, venceu o Atlético de Goiás 2-1 e o Remo venceu o Atlético do Paraná também pelo mesmo placar. Amanhã, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo contra o Juventude, jogo marcado para as 7 da noite no Allianz Parque, jogo atrasado do Brasileirão. Se o Palmeiras vencer, abre 3 pontos em vantagem do Flamengo e, claro, fica numa situação confortável na liderança do Brasileirão. Já a seleção brasileira entrou em campo hoje, nesta manhã, onde goleou a Coreia. Destaque para o ataque do Real Madrid. Todos os 5 gols do Brasil foram marcados pelos atacantes do Real Madrid. Estevão, Vini Júnior e todos os gols marcados por eles. E a seleção brasileira agora volta a campo terça-feira, 7h30 da manhã contra o Japão. É o próximo compromisso da seleção brasileira. A equipe do técnico Ancelotti, né, se prepara para a Copa do Mundo, já que o Brasil já está classificado para a competição mundial do ano que vem. O Rodrigo foi o outro que marcou o outro gol da seleção brasileira de futebol. Tá certo? Grande abraço, um bom final de semana a todos. Jorge, a gente volta segunda-feira. A seguir vamos falar sobre os cuidados para um envelhecimento saudável. A gente volta já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep. Vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio.
Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha. E na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como podemos nos preparar para uma velhice saudável, com o geriatra Mário Capo, que está aqui com a gente. Doutor, boa noite, muito obrigado pela atenção conosco. Boa noite, como vai? Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos e todas que estão em casa. Doutor, muita gente acredita que a vida é curta e que o importante é o viver o agora. E acaba não se prevenindo para uma vida mais longa. Quais as consequências, doutor, que a falta de prevenção pode trazer quando chegamos na velhice? Bom, primeiro que a gente tem hoje números que o envelhecimento tem se tornado muito mais frequente. Quando a gente olha, quando a gente era criança, a gente quase não via idosos de 70, 80 anos, era muito raro, hoje é muito, muito comum. E quando eu não vou prevenir, quando eu não vou pensar nessa fase de uma forma saudável, eu vou perder minha qualidade de vida, porque eu vou passar vários anos daqui a pouco adoentado, acamado, restrito das minhas atividades. Então, a grande questão é a qualidade de vida, a gente perde muito da qualidade de vida. O que os mais jovens devem prevenir e de que forma, doutor? A gente sabe assim, o quanto que é importante para ter saúde, a gente ter uma boa alimentação e atividade física. E a atividade física ela é essencial desde a infância, por isso que tem uma disciplina específica na escola, educação física, para ensinar as crianças a praticar uma vida saudável desde jovem. E a gente também tem que cuidar muito da alimentação. E por que é mais comum, né, a gente se preocupar com a velhice quando nós chegamos aos 50 anos, ou seja, quando nós estamos batendo na porta? Eu acho que a gente é um eterno adolescente, né, inconsequente, não mede as consequências, né? E a gente tem que tomar a decisão em algum momento da vida. Eu lembro que eu estava na faculdade, lá eu tomo a decisão que eu tinha que ter uma vida saudável, mantendo o peso, fazer minha atividade física, controlar a minha alimentação. Então a gente tem que entender que se eu vou envelhecer, eu quero envelhecer com saúde, uma vida plena, que eu possa viajar, que eu possa poder fazer meus trabalhos que eu queira, que eu possa fazer meu lazer, que eu possa poder sair com a família, com os amigos. Se eu pensar uma vida plena, eu tenho que ter saúde. E para ter saúde eu preciso tomar decisões o quanto antes. Hoje quando a gente fala em prevenção, a gente fala em patologias, várias doenças, mas a gente tem que prevenir a saúde mental também, doutor? Também, a gente não separa mais o que é a saúde física da mental. As duas coisas estão intimamente interligadas. Então a saúde mental hoje ela é um elemento importante na nossa qualidade de vida, e com as cidades aumentando e a gente tendo essa correria do dia a dia, a gente põe em risco também a saúde mental. E as questões do trabalho também impactam muito nisso. Hoje eu estava vindo para cá e o trânsito que tinha do local onde eu estava até aqui foi terrível. Quanto que isso não impacta na saúde mental? Quando a gente tem problemas, por exemplo, do abastecimento da água, o quanto isso não impacta na saúde mental, porque eu não sei se eu vou ter a condição de dar banho na minha criança durante a noite. Então tudo isso impacta a qualidade de vida, as questões da sociedade impactam na saúde mental. E aí a gente tem que ficar atento a isso, né? Não dá para simplesmente ignorar.
O aumento da longevidade também aumenta a preocupação com a saúde dos idosos? Ah, não tenha dúvida, porque também a gente sabe que tem um componente físico nas doenças e o envelhecer, a idade, ela não é uma doença, mas ela me deixa mais frágil para algumas delas. Então é lógico que com o passar do tempo as doenças como as oncológicas, o câncer, ela aumenta com o passar da idade. Lógico que as doenças cardíacas aumentam com o decorrer da idade. As doenças neurológicas, as neurodegenerativas, como o Parkinson, o Alzheimer, elas aumentam com a idade também. Então, quanto mais eu envelheço, mais chance eu tenho de ter alguma das mais diversas doenças. Por isso que eu repito, a gente ter hábitos saudáveis diminui muito o risco dessas doenças. Para chegar fortalecido ali nessa época e ter mais condições de batalhar contra alguma doença, caso ela venha aparecer, né? E a gente vive uma preocupação a mais agora, que é a dengue, e as vítimas fatais aqui em Santa Catarina são, na maioria absoluta, quase idosos, né? E isso tem gerado uma preocupação ainda maior, né? E isso é um dado importante, porque diferente do resto do Brasil, que as vítimas são jovens, tanto que a vacina vem para os jovens no resto das regiões, na região sul ela afeta mais os idosos. A gente não sabe ainda o porquê. Não há uma explicação para isso. Talvez porque a região sul tenha mais idosos do que em outras regiões do país, mas ainda não tem uma explicação. Mas tem afetado sim mais idosos, e o que eu gosto sempre de explicar disso, né? O idoso já tem um problema com a hidratação, ele já é um desidratado, ele já toma menos líquido e biologicamente o corpo dele já é um pouco mais, entre aspas, seco, desidratado. E a dengue, uma das grandes coisas que faz é desidratar as pessoas. As pessoas têm que tomar muito líquido. E muitas vezes pode ser por isso que os idosos tenham mais fragilidade aqui em Santa Catarina e na região sul do Brasil. A gente sabe que a prevenção é a eliminação de focos, né, da dengue. Mas quanto aos efeitos, há alguma prevenção nesse sentido? Algo que as pessoas podem se prevenir para resistir melhor a essa doença? Bom, primeiro, passar muito repelente. Eu acho que isso é... Se tem mosquito, infelizmente, porque a gente talvez não faça o nosso dever de casa, que é cuidar do nosso jardim, do nosso entorno, se tem mosquito eu tenho que usar muito repelente. E se eu tenho uma suspeita ou estou contaminado com o vírus da dengue, eu preciso tomar muito líquido e evitar medicamentos que aumentem o tempo de coagulação. Então eu tenho que evitar o AS, os anticoagulantes, anti-inflamatórios. Então eu tenho que tomar cuidado com as medicações, porque um dos grandes sintomas é dor. E aí o que eu vou recorrer? Eu vou usar medicamentos para dor, como um AS, uma aspirina. E a aspirina pode prejudicar muito o andamento da dengue nessa pessoa. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Doutor, quem chegou à fase do idoso está nos acompanhando agora, né? Quais são os principais cuidados em casa, fora, quem ainda trabalha? Bom, primeiro que a gente gosta sempre de falar assim, a medicina sempre tentou cuidar dos acidentes. Na fase das crianças, acidentes das crianças, do jovem, por causa do capacete, do cinto de segurança. E com o idoso não é diferente, a gente tem medo dos acidentes. Os acidentes domésticos com as quedas do idoso impactam muito na qualidade de vida, porque quando ele quebra um fêmur, por exemplo, só para você ter uma ideia, de cada 4 que tem fratura de colo de fêmur, só um volta a uma vida normal. O segundo tem uma vida com sequelas e 2 deles vêm a óbito. Então, esse é um problema muito grande, os acidentes. Além disso, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com os idosos, com relação ao polimedicamento. Porque a gente, ao usar medicamentos de forma exagerada, errada, eu tenho pressão alta desde os 40 e poucos anos. Eu tenho certeza que quando eu tiver meus 80, talvez minha pressão seja um pouco menor. Então, talvez eu possa diminuir a dose do meu remédio. Só que se eu mantenho a mesma dose, eu posso fazer hipotensões, facilitar quedas, piorar a parte cardíaca. Então tem que tomar muito cuidado com a medicação. Então por isso que os idosos têm que estar sendo vistos e revistos frequentemente pelo seu médico.
E na questão dos acidentes domésticos, né? Muitos chegam muito bem nessa fase do idoso, né? E ainda tentam fazer coisas que fariam lá atrás, mas que o corpo já não ajuda mais, né, doutor? Eu acho que eu sempre digo... Olha quantas quedas de telhados que a gente registra. Eu falo com meus pacientes que a gente tem que usar o espelho para saber a idade que tem. Porque se eu tô com 80 anos, eu não posso subir para trocar o telhado que está quebrado. Eu vou ter que pedir para o meu filho, meu neto, e mesmo assim já é perigoso. Mas então a gente tem que tomar muito cuidado com a altura. Escada, banquinho é um terror pro idoso. Mas o tapetinho é um problema, porque ele pode tropeçar e cair. A ausência de barras de apoio, porque eu preciso de barras no banheiro, perto da cama, para ajudar a levantar. Então eu preciso pensar muito nos acidentes. A iluminação é essencial, um ambiente escuro, meia luz, aquele corredor que fica sem iluminação, é lá que eu posso não ver o brinquedinho do meu neto, do meu bisneto tropeçar e cair. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Os acidentes também são graves com o idoso. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor. Obrigado pelo espaço e boa noite a todos e todas. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.